Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e vou falar um pouquinho para vocês agora sobre equações. Para falar sobre equações, eu vou utilizar o texto de equações daqui do livro. Então temos aqui equações e algumas questões iniciais para pensar. Primeira questão diz assim, ó, hoje Fernando ele tem 10 anos. Qual será a idade de Fernando nesse mesmo mês e dia daqui a 10 anos? Se ele tem 10 anos, daqui a 10 anos ele vai ter 20 anos, ou seja, 10 mais 10. Daqui a 25 anos, então ele tem 10. Se passar 25 anos, eu vou ter que juntar o 10 que ele tem agora com os 25 que irá passar. Então 10 e 25, 35 anos. Daqui a X anos, bom, meu ponto de partida são os 10 que ele tem no momento. Se vai passar mais 10, eu somo mais 10. Se vai passar mais 25, eu somo 25. Se vai passar uma quantidade de tempo qualquer, que a gente diz aqui de x, então eu vou fazer 10 mais x, tá? No item C, né, daqui a x anos. Quantos anos ele terá? Ele terá 10 mais x, tá? Questões para pensar. Outra questão aqui, ela diz o seguinte: quando o Carlos subiu na balança, o visor mostrou 46 quilos. Quantos quilogramas ele terá se ganhar 10 quilos? O ponto de partida é 46. Se ele ganhar 10, vai ficar 46 mais 10, 56 quilogramas. Se ele perder 5, o ponto de partida é 46 quilos. Se ele perder 5, eu vou ter que tirar. De 46, eu tiro 5, vai ficar com 41 quilogramas. Se ele ganhar X quilos, o ponto de partida é 46. Então, 46 mais X, então vai ficar 46 mais X. Se ele perder Y, o ponto de partida é 46. Se ele vai perder Y, o novo peso, a nova massa dele vai ser 46 menos Y. Quando ele perde, eu vou tirar 46 menos Y. É no item D. São questões iniciais, questões para pensarmos. O texto que nós temos falando sobre equações continua a discussão. E vocês podem acompanhar essa discussão, né, olhar o texto com cuidado, com calma. O texto ele diz assim: em uma situação, quando precisamos encontrar o valor de um ou mais números desconhecidos, a princípio, transformamos o texto que apresenta o problema em uma sentença escrita com a linguagem matemática. Essa linguagem matemática, ela usa letras e símbolos, tá? Né? Os símbolos, né, na matemática, que são os símbolos das operações, tá? O mais, o menos, o vezes, da multiplicação, o traço da fração para representar a divisão, ou os dois pontinhos também para representar a divisão. Como nós estamos aqui falando sobre equações, sempre deve aparecer também o sinal de igualdade. São aquelas duas barras na horizontal, uma sobre a outra. Agora, por outro lado, imagine resolver situações usando palavras e desenhos, né? Tudo que você fosse resolver, você teria que escrever
com a linguagem corrente, descrevendo, sem dúvida ia ficar muito grande, ó. Parece bastante complicado, não é? Mas durante muito tempo era assim que as situações com números desconhecidos eram resolvidas. Descrevia-se a situação, né, com a linguagem corrente, com textos. O uso de letras para representar os números desconhecidos facilitou, foi um avanço, né, na resolução de problemas e trouxe enormes progressos para a matemática. Vamos ver aqui exemplo com algumas situações. A primeira situação. A primeira situação, ela diz assim, ó: passeando com os seus netos, Helena percorreu 2/5 do comprimento total de uma avenida. Bom, 2/5 é uma fração, correto? Ou seja, é parte, né? Havia uma trajetória, né? Uma avenida que ela tinha, né, uma dimensão, um comprimento desconhecido por enquanto. Tá? E quando é desconhecido, nós podemos chamar que o comprimento da avenida era o quê? X. Tá bom? Então ela fez esse passeio, andou 2/5 da avenida. Que avenida? Qual o comprimento? Comprimento desconhecido, x, 2/5 de x. Tá? Agora, se continua apresentando outros dados, outras informações, andasse mais 40 metros, teria percorrido a metade da extensão total da avenida. Bom, então o que ela percorreu, mais 40, isso dá a metade da avenida. Por meio de qual sentença matemática poderíamos obter em metros a extensão total dessa avenida? Então, primeiro precisamos encontrar um número que represente em metros a extensão total da avenida. Vamos indicar esse número pela letra X e fazer um esquema da situação. Então, ao resolver problemas, né, ao tratar com equações, sempre é bastante interessante, benéfico, uma ótima saída, fazermos um rascunho, um desenho, um esquema do que está acontecendo. E aqui nós temos essa situação aqui, ó, né? Nós temos a avenida, né? Que ela tem esse comprimento X, né? A vovó, ela andou com os seus netinhos, né? 2/5, parte da avenida. Se ela andasse mais 40, daria o quê? A metade. Correto? Daria a metade da avenida. Veja, meus caros estudantes, tá? Caros estudantes, o que ocorre? Essa situação, ela pode ser escrita na linguagem matemática, né, dessa maneira aqui, ó, tá? Então aqui, ó, o que ela andou, 2/5 de x, somado com mais 40 metros, isso daria a metade, 1/2, metade da avenida, correto? Note que formamos uma sentença matemática representada por uma igualdade. Olha aqui a igualdade em que usamos a letra X, ou seja, algo desconhecido, né, para nos referir ao número desconhecido dessa sentença. O que é desconhecido aqui? É o comprimento da avenida, tá? É o comprimento da avenida. Temos aqui um outro problema, tá? Mais um outro exemplo. E esse exemplo ele diz assim, ó: um carpinteiro serra uma tábua de 1 metro, 100 centímetros, em 2 pedaços. Aqui até então não disse que os pedaços eles são de comprimentos iguais. Um dos pedaços tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Que sentença matemática poderíamos escrever para calcular o comprimento de cada pedaço? Devemos encontrar dois números que representem em centímetros
os comprimentos dos pedaços em que a tábua foi serrada. Como um dos comprimentos é o triplo do outro, podemos indicar o comprimento do menor pedaço pela letra Y e do maior por 3Y. Triplo significa 3 vezes. E fazendo um esquema, está aqui a tábua, 100 centímetros, né? Um pedaço é o triplo do outro. Então, quem que é o outro? Sabe o outro? Não sabemos. Podemos escrever que é Y, né? Então, essa daqui vai ser o triplo da parte menor. Então, se a parte menor indicamos por Y, a maior ficará indicada por 3Y. Observando o esquema, escrevemos a sentença matemática, né? Juntando a parte menor com a parte maior, deve dar toda a tábua, ou seja, y mais 3y igual a 100. Comprimento do pedaço menor, comprimento do pedaço maior e o comprimento total. Usamos a letra y para compor os números desconhecidos nessa sentença representada por uma igualdade. As sentenças matemáticas que escrevemos nas duas situações são chamadas equações. Equações. E aqui tem um conceito nesse quadro aqui, né, que é um resumo, né, é uma essência, né, é a cerne da questão, né, que ela diz assim, ó, toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual haja um ou mais símbolos que representem números desconhecidos dessa sentença é denominada equação, ou seja, é chamada, é conhecida como equação. Cada símbolo que representa um número desconhecido chama-se incógnita. Então, no exemplo da vovó caminhando com os netinhos, o comprimento da avenida desconhecido chamado por X é a incógnita. O X é a incógnita. O comprimento da avenida. No caso da tábua, né, que foi serrada em duas partes, a parte menor Y e a parte maior 3Y. O Y aí, o Y é a incógnita da questão, que é o comprimento da parte menor, que vai gerar também a medida da maior. Agora, veja, continuando, a sentença sentença matemática x menos y igual a 20 é uma equação com duas incógnitas representadas pelas letras x e y, tá? O nosso foco aqui inicialmente são equações com uma incógnita. À medida que vocês forem avançando nos estudos, você vai ver que tem equações com duas, com três, ou seja, na verdade, com qualquer quantidade de incógnitas, tá? Como toda equação é uma igualdade, nós temos, lembra que nós discutimos, né, sobre igualdade, tá? Então, numa igualdade, nós temos o primeiro membro e o segundo membro. Nesse caso, o primeiro membro é 2/5 de x mais 40 e o segundo membro é meio x. Aqui, o primeiro membro é y mais 3y e o segundo membro é 100. Correto? Bom, pessoal, e aí ficam as questões, tá? Na página 141, eu propus para vocês questões que vêm discutindo, né, que vêm colocando em prática essas ideias que nós apresentamos aqui. São as questões
1 até a questão 8, tá bom? Para você analisar. Desejo reflexão, tá bom? Desejo que você possa trilhar, né, de maneira progressiva nos estudos de vocês, e qualquer coisa eu estou à disposição. Tudo bem? Professor Gilberto, até mais.